Fala pessoal, Gabriel Gaspar aqui, tô com o Catan hoje. Para quem não sabe, o Catan, ele é dono da SMA Suplementos, um dos meus patrocinadores, e ele tá me proporcionando bastante coisa esse ano, bastante coisa legal. Tô com ele aqui na Brasil Ride em Botucatu, e a gente vai ter um bate-papo aqui bem bacana hoje, entre um amador e um Sim. atleta profissional. Algumas dúvidas, um pouquinho do que a gente acha sobre a prova de amanhã, um pouquinho das nossas estratégias, o que rolou hoje no prólogo. Quero saber um pouco também como É, ele se sentiu, isso aí. os momentos assim que ele teve de dificuldade na prova e um pouco sobre a estratégia para amanhã também. Sim. É isso aí, acompanha aí e vem com a gente para esse bate-papo. E aí, qual que foi o momento mais de dificuldade de vocês na primeira etapa aí do prólogo? Gaspar, fala aí, Vamos lá? Cara, você que como elite, assim, a gente quer a sua opinião como elite mesmo. particularmente assim, a maior dificuldade dentro da categoria, né, da elite que eu tava ali, foi a última subida. Então, o pessoal da ponta ali, muitos deles são escaladores, então a gente tem alguns atletas que são particularmente escaladores. Então, favorecia muito eles no final da prova. Eu tentei me encaixar bem ali durante a trilha para conseguir chegar bem posicionado lá na subida e deu tudo certo. Acredito que a parte técnica de pilotagem, isso eu gosto bastante. Eu tô bem adaptado a isso por conta do XCO e do cross country, né? Sim. Então, é isso aí. E você, o que você teve aí de dificuldade durante a etapa? Então, como eu já te falei, como eu falei para o pessoal aí, o prólogo para mim é uma etapa, como é uma etapa, é a etapa mais técnica dos 3 dias de prova, é uma etapa que eu tenho muita dificuldade, né? Então mas foi ótimo que a gente fez o reconhecimento ontem. Então eu tirei aquela ansiedade toda e eu fui muito bem, assim. Eu fiz uma estratégia que o Gaspar me ensinou, que para mim, como eu perco um pouco de tempo na parte técnica, então ele chegou numa parte da subida lá e ele falou para mim que era ali que eu tinha que acelerar para tirar todo o tempo. E realmente deu muito certo que nessa subida eu ultrapassei bastante gente, eu recuperei um tempo perdido que eu perdi numas partes técnicas, mas assim, o prólogo, acho que é o quinto, sexto o Festival Brasil Ride Botucatu que eu faço, foi o melhor de todos. Foi o melhor de todos. Foi o meu prólogo o melhor de todos, que eu tava mais à vontade, mais solto. Foi muito bom, cara. Foi bom Muito demais, bom. seu tempo foi Foi ótimo, muito cara. bom, Foi foi muito bom muito bom. mesmo. Foi muito bom Legal. mesmo. Foi muito bom. Eu tava muito feliz. Fez quanto tempo? Eu fiz em 44 minutos, né? 44. 44 minutos. Fez quanto tempo? O meu deu 31,5. 31 minutos e 30 segundos. É. A diferença do elite e do amador, né? Não, mas Assim, aqui nós estamos aqui com propostas diferentes, né? O Gaspar é um atleta de elite e eu sou um atleta amador. O atleta de elite, ele visa sempre o pódio, ele visa sempre ganhar a competição. O atleta amador, no meu caso, é superação pessoal, né? Então, tipo assim, a minha superação é melhorar o meu tempo do ano passado, melhorar o meu tempo do ano retrasado, e melhorar o meu tempo tentar melhorar, melhorar o meu próprio tempo, né? Diferente do atleta de elite, que é o Gaspar, né? E esse ano não conseguiu. Esse ano a primeira etapa eu já consegui. Legal. E de ponto positivo da prova aí? Um ponto que você achou que você desempenhou melhor? Cara, na parte técnica, eu acho que, como eu já disse, pela modalidade que eu sou, que eu tenho mais afinidade, que é o XCO, então, enquanto alguns estão gastando muita energia na pilotagem, em partes muito técnicas, eu estou conseguindo recuperar, mesmo, assim, vamos dizer assim, uma recuperação ativa, que é uma recuperação que a gente está descendo em lugares muito quebrados e que demanda de uma pilotagem com bastante movimentação, né? Então, eu acredito que na hora que começou a parte técnica, eu consegui ter uma recuperação muito boa, para na hora que iniciou a subida eu estar mais disposto para poder não tomar tanto tempo para os escaladores, né? E deu tudo certo, consegui fazer isso aí, foi um resultado positivo para mim, consegui encaixar essa estratégia muito bem. Eu não sou um ciclista muito técnico, mas um tempo atrás eu gostaria até agradecer 3 ciclistas que estão sempre andando comigo, 3 ciclistas muito experientes lá da cidade de Rio Claro, que é o Polenga, o Rafael Santantônio e o Ney. Uns ciclistas bastante bem experientes, eles estão sempre andando comigo, eu estou sempre andando com eles, então eu estou aprendendo muito com eles. Então eles sempre pegam no meu pé, eles sempre me levam para fazer rolês técnicos, mesmo eu não gostando.
Mas isso aí, agora eu estou entendendo o que eles se propuseram a fazer por mim. São grandes amigos, além de grandes parceiros de pedal, né? E para mim fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Então, tipo assim, realmente foi o primeiro prólogo assim, que eu me diverti. Me diverti de verdade. Agora sobre amanhã. O que vocês estão esperando de prova? Quanto tempo de prova? Expectativa? Sentimento? Tá ansioso? Não tá? Eu, assim, novamente, né, falando assim, diferença de atleta amador para o atleta de elite, né? Eu, como sou um atleta amador, eu pretendo fazer essa prova em 4 horas e meia, 5 horas, chutando bem alto, assim, eu pretendo fazer bem menos que isso. Mas a prova de amanhã é a etapa rainha, né? É uma etapa que tem 95 com 2.100 mais ou menos. 95, 2100 de altimetria. Tem bastante subida, vai ter algumas partes técnicas também, que o Gaspar já me falou. O Gaspar estudou a prova, eu acabei nem dando muita atenção para isso. E é isso aí, a minha expectativa é melhor. Hoje eu dei uma soltada, então eu tô mais leve, tô com uma expectativa bem boa para a prova de amanhã, para a etapa de amanhã, né? Prova de amanhã não, para a etapa de amanhã, né? Aí agora o Gaspar, como elite, assim, Mas a expectativa dele é diferente da minha, assim, né? em questão de estratégia, Catan, tu não é elite, beleza, mas então, tem algo em mente. Você já comentou lá em cima que você não quer parar. Quer fazer Sim, eu quero fazer uma prova contínua, eu não quero parar, eu pretendo fazer essa prova sem parar. Tô levando uma mochila de hidratação, a minha suplementação também já tá bem completa. Eu pretendo, se eu parar assim, vai ser aqui em coisa assim muito rápida vamos supor, para encher uma caramanholinha de água ali, mas assim, para parar assim muito pouco. Eu pretendo fazer essa etapa bem contínua mesmo, bem rolada, parar muito pouco para chegar bem rápido. E é o que eu treinei. Eu treinei nesses longões que eu venho fazendo assim de treinamento, que a minha treinadora veio falando para mim. Eu fui fazendo longões com muito pouca parada, assim, muito pouca parada mesmo. Parada mais para ir no banheiro, parada para encher uma garrafa d'água, muito pouca parada mesmo. Então eu pretendo fazer essa etapa bem contínua, assim, pouca parada mesmo. Legal. E tu, Gaspar? Bom, então amanhã o pessoal costuma dizer que é a etapa rainha, né? Mas eu acredito que do ano passado para cá, eu acho que, do meu ponto de vista, as coisas mudaram um pouco. Eu acho que o terceiro dia acaba sendo a etapa rainha, por conta de altimetria na concentração de quilometragem. Então a gente tem uma distribuição muito menor assim entre as subidas, então uma subida mais seguida da outra. O ano passado já foi, né? O ano passado já foi assim e esse ano a gente conta de novo com Também isso. achei o ano passado a etapa mais dura. Exatamente. Então a terceira etapa vai ser mais dura, eu acredito, que amanhã. Amanhã a gente coloca mais ou menos os 35 primeiros quilômetros bem rolado, então o pelotão bem assim encharcado, bem compacto ainda, chega bastante atletas até Pardinho. Aí a gente vai entrar no primeiro segmento de trilha, que é no Cuesta Café. Após a trilha, que já dá uma boa selecionada, porque tem uma subida muito seletiva ali no meio do cafezal. A gente vai despencar no asfalto para Saltinho, onde a gente vai para Pardinho, onde a gente vai ter o segundo ponto de apoio, que a minha estratégia é reabastecer ali, porque após ali a gente entra em mais uma trilha, que é o Drauzio, sentido a Serra da Figueira, que eu acho que é um ponto crítico da prova. Todos os outros anos assim, normalmente, os atletas que tentam ir para a fuga ou tentam já selecionar ali a prova, garantir ali a prova, eles fogem ali na Figueira. Normalmente os ataques acontecem ali e acredito que amanhã não vai ser diferente. Então eu pretendo tomar o mínimo de tempo possível na Figueira, porque após a Figueira a gente entra numa trilha bem longa, que é o Limão, que é uma trilha bem técnica, bastante pedra, bastante vala, e é uma trilha longa, de alguns bons quilômetros. Erram, né? Exato, bastante gente erra lá, é uma pilotagem bem técnica, muita pedra solta. Esse ano eu não sei como tá, mas normalmente todos os outros anos o Limão sempre é assim, ele exige bastante técnica. Após o Limão, a gente cruza a rodovia da Rondon e vai sentido a Serra da Indiana, onde é a última serra, né, do dia,
Então, a minha estratégia é tentar chegar o melhor possível na Indiana para poder fazer o último trecho da prova bem e garantir bons tempos ali para conseguir uma ótima colocação. Em relação à parte suplementar, que nem a gente já tinha conversado antes, acredito que está tudo bem encaixadinho, fazer o consumo ali de entre 90 a 100 gramas por hora, um bom consumo de água também, a gente vai conseguir, tem 4 apoios aí durante a prova, se necessário dá para parar abastecer sim, porque não são lugares de alta velocidade, então é isso aí. Isso aí. Se preparar É para isso amanhã. aí. Então vocês podem ver que é serra atrás de serra. E isso aí, isso é Brasil Ride. Isso é Brasil Ride. Então muita gente me pergunta, acho que também muita gente deve perguntar pro Gaspar, mas acho que devem perguntar mais até pra mim também, né? Porque como eu sou atleta amador e tal, então a galera, a turma do pedal, assim, pergunta bastante pra mim, assim, o que eu consigo, como eu consigo fazer no Brasil Ride? Cara, o resumo que um treinador falou pra mim, um dos meus primeiros treinadores ele falou pra mim assim, chá de selim. Então, tipo, cara, é muito tempo em cima da bike, é muito tempo. É isso aí, muito tempo em cima é muito tempo em cima da bicicleta, cara. Muito tempo em cima da bicicleta. Acho que os atletas de elite também, né? Sim, é bastante horas O ali, famoso né? chá de selim, né? É, o famoso chá de selim. Então, com certeza, a preparação tem que estar em dia para você Sim. fazer bem essa prova. Mas assim, a gente vê bastante gente até dentro do público amador que não Quer fazer, treina tanto assim e vem por uma e superação vem, maior. Isso. E assim, E acaba cara, sofrendo mais, né? bastante. E a dica que eu dou para essa turma, assim, para quem vem tanto preparado quanto na loucura, cara, é hidratação e alimentação. É. A suplementação intra-treino, eu acredito que é a mais importante ali, tanto quanto a pré-alimentação. Então, se você não tiver uma ingestão de carbo, que é a sua energia ali para longas horas, a sua prova vai durar pouco tempo. E assim, pessoal, tipo, uma dica também que eu dou, assim, bem importante, que eu sempre, desde que eu comecei a participar dessas competições de maratona, de ultramaratonas, procure um treinamento adequado. Não faça as coisas na loucura, entendeu? Então hoje em dia tem diversos treinamentos. O Gaspar tem o treinador dele, eu tenho a minha treinadora. O treino do Gaspar funciona para ele, o treino meu funciona para mim. Então, cara, procura um treinamento adequado, segue uma planilha, segue pessoas experientes, pessoas com vivência no esporte, porque assim, eu acho muito perigoso fazer as coisas na loucura. Hoje em dia o pessoal, a gente vê muito, né? Muito. Fazendo coisa na loucura. Hoje mesmo eu cruzei com um cara nessa etapa aí. O cara na primeira subida, assim, já exausto. E assim, hoje não é um dia pra você sofrer tanto, assim, como ele tava sofrendo, entendeu? Então você vê que são coisas que a gente que pode evitar, entendeu? Pode evitar. Então, uma curiosidade que eu tenho de perguntar para um atleta de elite, porque nós, atletas amadores, no meio da prova, no meio da etapa, a gente acaba conhecendo, a gente acaba até fazendo amizade, assim. E eu queria saber se com os atletas de elite é isso também, acaba tipo, conversando um pouco, ou é tipo um olhando de cara virada pro outro. Eu queria saber, eu tenho essa curiosidade, assim. Normalmente vocês já são amigos, né? Assim, normalmente a turma dessas provas assim, de elite, muitos já se conhecem, né? Sim. E existem São vários adversários, né? atletas de longa data, assim, que se conhecem há muitos e muitos anos, né? Atletas que estão na elite há muitos anos. E assim, durante a prova, eu acredito que nos primeiros minutos a comunicação sim é baixa, assim, não tem muita comunicação, mas com o desenrolar das provas, às vezes acontecem algumas orientações no meio do pelotão, o pessoal acaba conversando, às vezes o próprio pelotão busca uma estratégia, às vezes, para ou capturar uma fuga, né, ou algo desse tipo, mas não tem conversa assim jogada fora, um bate-papo mais igual o do descontraído, amador. exato assim. Que É legal. uma coisa mais Sim. orientada Legal. do que... Sim, uma conversa mais profissional. Exato, exatamente. Entendi. Bacana. Vai lá, Gaspar. Eu já imaginava mesmo, eu já imaginava que o pau quebra, né? Cara, e assim, eu tenho uma pergunta bem legal que eu gosto de fazer pro pessoal assim, que é amador, que vem para essas provas, que nem a Brasil Ride é uma prova bem desafiadora, Sim. assim como outras, mas eu gosto muito de perguntar o que passa na sua cabeça dentro de uma serra longa e inclinada.
Cara, o que passa na minha cabeça numa serra longa inclinada, cara? Nossa, cara, me pegou. Cara, me passa assim, ó, é superar ela, né? É assim, eu tô pedalando ela e é assim, diferente, porque eu gosto muito de serra. Então, quando eu chego numa serra longa, inclinada, cara, pra mim é um êxtase. Então, tipo assim, claro que eu vejo o topo dela, então o que passa na minha cabeça é conquistar, né? Então, tipo, vou conquistar e passa na minha cabeça assim, ó, não pôr o pé no chão. Não quero empurrar, não quero empurrar. Eu quero forçar, eu quero conquistar ela e quando chego no topo dela, a sensação é indescritível. Massa. Pro atleta amador, né? Então é isso, cara. É que eu gosto muito de serra. Sim. Não sei os outros atletas amadores, né? Acho que a galera dá uma corrida, né? Sim, Mas eu gosto muito de serra, eu gosto muito de subida. E olha que eu não, no meu perfil de treinamento, eu não sou escalador. Legal. Por causa, acho que até do meu porte físico e tal, né? Eu não Sim. sou escalador. Não, mas é legal, dá pra Mas ver. eu adoro. Sim. Eu adoro. Dá pra ver que você gosta, assim, desse tipo de serra, assim, porque você é uma pessoa que gosta dessa construção, dessa Sim. superação e Eu tá adoro. brigando ali com você, com o esforço. Isso é legal, isso é massa. Muito eu legal. gosto. Eu não tenho medo de serra, eu gosto bastante de serra. Sempre fui assim. E o que passa na tua cabeça? Uma serra. Cara, O que passa na cabeça de um atleta de elite? então, como o Katan falou, às vezes a gente tá na elite, a gente tá buscando resultado, essas coisas, e como eu disse, às vezes você não tem um perfil escalador. E quando Seu perfil chega é numa escalador? serra... Cara, não, eu não sou escalador. Você não é escalador? Não, eu não sou escalador. Assim, não tenho um peso escalador, não tenho um peso potência também que me favoreça tanto em serras inclinadas. Então, assim, eu tento pensar o máximo possível para não tomar tanto tempo os escaladores, para ver onde eu vou conseguir recuperar, onde eu vou conseguir. Então, por isso um pouco da leitura também da prova. Você vê que então a cabeça é totalmente diferente Exatamente. da serra do elite e do amador, né? Sim. E, cara, assim, a gente sempre tenta ver o mínimo do prejuízo possível numa serra dessa. Sim. E sempre se manter constante nela, né? A serra para os elites sempre diferente da gente amador, pra gente é uma superação. Para vocês é uma estratégia, né? Exatamente. Não deixar talvez o líder fugir, encostar ou andar junto. Para vocês é uma estratégia. Cada serra é uma estratégia, né? Normalmente numa prova como essa, que é um pouco mais longa, né? Com essas subidas mais longas e mais distribuídas, normalmente os ataques, eles vêm nessas serras, né? Porque é onde um atleta, por exemplo, que é escalador, que é um pouco mais leve, que tem um peso potência um pouco maior do que um outro dá uma atleta, escapada. Com certeza, é onde ele consegue escapar e consegue se destacar ali e abrir um bom tempo, né? E a estratégia de vocês é não deixar. Tentar tomar o mínimo prejuízo O possível. mínimo prejuízo possível. Ah, legal. Isso aí. É isso aí. Cada categoria, né? Não sei, o amador e o elite é legal esse bate-papo porque assim, cada um tem um propósito, cada um tem uma cabeça, cada um tem uma coisa. Então, por exemplo, a minha prova é uma pressão menos do que pro Gaspar, que é um atleta de elite, entendeu? Então, pra mim aqui é mais diversão, tal. E não que o Gaspar não esteja se divertindo, mas assim, o Gaspar tem patrocínio, tem patrocinador, tem que meio que dar satisfação pra galera, pras empresas e tal. Então, então é diferente, né, a cabeça. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo bem legal. É legal a gente trocar essa ideia. Como eu disse, o Katan tá aqui por uma superação. Ele gosta muito desse tipo de prova. Como vocês viram, ele gosta de enfrentar as serras. Sim. E eu tô aqui buscando cada vez mais meu espaço dentro da categoria Elite aqui no nosso país. E é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer ao Katan, que é um cara fenomenal. Ao Gabriel aí que tá junto com a gente, proporcionando aí essa gravação de conteúdo bem bacana para vocês. E é isso aí, Katan. Muito obrigado. Valeu, Gaspar. Obrigado pelo nosso bate-papo. Obrigado pela curiosidade. Muito legal esse bate-papo entre um atleta amador e um atleta de elite. Isso aí. Espero que vocês gostem. Valeu, pessoal. Deixa o like, compartilha e deixa seu comentário aí do que a gente pode trazer para vocês. Tchau. Toca o sininho.